Ora, tudo que se entendia como ciência até o advento de Bacon era o aprimoramento do indivíduo humano, do estudante, na percepção desse círculo de latência até os graus mais elevados, mais universais e mais abrangentes. Por exemplo, a percepção do indivíduo não somente, quer dizer, na curva inteira da sua existência, mas no significado eterno que isto pudesse ter. Quer dizer que desde o tempo de Platão, pelo menos, até o advento de Bacon, toda a atividade de conhecimento visava aprimorar nos indivíduos esta percepção e, portanto, fazer deles sábios. É por isso mesmo que se chamava filosofia, o amor à sabedoria. A partir de Bacon, a ideia muda completamente. Bacon se desinteressa totalmente por esses círculos de realidade, por esses círculos de latência, e só se interessa pela comparação entre um fenômeno e outro fenômeno, vistos sob o ângulo da sua matematização. E é por isso que ele dizia: a física é a única ciência, não há nada mais além dela. A ideia de uma dimensão vertical, em elevação e profundidade, desaparece completamente e sobra somente o universo, por assim dizer, horizontal, daquilo que está imediatamente presente. E o conhecimento é a comparação entre uma aparência e outra aparência, de modo a medi-las para obter o quê? O controle de processos causais, de modo que você pudesse produzir os mesmos efeitos. Então, a partir daí, o conhecimento se torna uma maneira de você adquirir a capacidade de manejar a realidade. E é por isso mesmo que Bacon dizia que conhecimento é poder. Bacon é até hoje celebrado como um dos grandes formuladores do método científico atual. Mas sabe por que acontece isso? Porque as pessoas não leem Bacon. Porque quando lerem, vão ter uma decepção terrível. Bacon faz a apologia, ele despreza todos os conceitos da filosofia antiga, como o conceito das formas substanciais, por exemplo, e diz: não, só o que interessa é a observação pelos sentidos. Só que é o seguinte, Bacon jamais faz uma observação pelos sentidos. Os livros dele estão repletos de exemplos de falsa observação. Talvez seja a mais notável coleção de idiotices que alguém já escreveu sobre a natureza humana. Sobre a natureza em geral, por natureza humana não, natureza em geral. Por exemplo, ele diz que se você picotar um mosquito em vários pedaços, nascem vários mosquitos. Laranjas também. Eu digo, de onde é que ele tirou isso? Qual é a observação? Você procura a obra inteira de Bacon, não tem uma única observação. Quer dizer, Bacon é um caso de paralaxe cognitiva levada ao extremo da psicose. Porque ele formula, o método de observação, diz que só isso fornece conhecimento, e ele jamais pratica isso. O método que ele pratica é o método da credulidade. Ele ouve dizer as coisas e copia ali. Isso é a mesma coisa que dizer Bacon é um charlatão. Ora, historicamente, o que as pessoas fazem? Recortam da obra de Bacon aquilo que veio a coincidir com o que posteriormente se chamou método científico, e se diz Bacon inventou o método científico. Este é absolutamente falso. Do mesmo modo, quando Galileu, que é outro formulador do método científico, ele diz que ele não inventa hipóteses, que tudo ele tirou da observação, e em seguida ele nos inventa um plano inclinado sem atrito, que é uma coisa que jamais pode ser observada porque não existe. E inventa um movimento retilíneo uniforme que também não pode ser observado. De como? Uma coisa é você observar a realidade e tirar deduções dela. Outra coisa é você conceber certas hipóteses por uma ampliação imaginativa formidável e criar um mundo de conexões lógicas entre hipóteses. São dois métodos completamente diferentes. No entanto, se você vê nos livros de história, está lá que Bacon e Galileu nos ensinaram a observar a natureza. Do mesmo modo, Isaac Newton, quando concebe a ideia do tempo absoluto. O que é um tempo absoluto? Um tempo independente de tudo o que acontece. Ora, se nada acontecesse, não haveria transcurso de tempo. O tempo é a ordem do suceder. Então, quer dizer, um tempo absoluto é absolutamente um nada. Mas ele precisava do tempo absoluto como unidade de medição. Então ele inventou. Hoje nós sabemos que toda a história de Newton foi falsificada. O propósito geral, a ideia geral de Newton, tá certo?
era conceber uma nova teologia de tipo arianista, uma teologia na qual, né, não haveria mais a trindade, haveria uma unidade absoluta, mais ou menos no sentido islâmico, e Jesus Cristo seria um profeta. E com base nisso, Newton acreditava que podia reinterpretar toda a Bíblia e até obter a data precisa do fim do mundo. Tudo o que ele fez com a gravitação universal foi conceber um instrumento matemático do qual ele precisava para chegar a essas conclusões. O que os seus sucessores fizeram? Sumiram com a teoria geral de Newton e sobrou só a gravitação, porque a gravitação combinava com aquilo que mais tarde se chamou de método científico. Então você vê que na origem das ciências modernas, a origem é toda feita de empulhação. Quer dizer, é vigarice e impostura para tudo quanto é lado. No entanto, quando se usa a palavra ciência, se entende ao mesmo tempo essa história real que originou as ciências modernas e o ideal da ciência apodíctica, da ciência inteiramente não só demonstrativa, mas inteiramente honesta, isenta, etc, etc, etc. E se misturam uma coisa com outra e se forma um complexo, tá certo? No qual essas empulhações historicamente consagradas nos são vendidas como se tivessem o valor e a autoridade da ciência apodíctica. E quem vai poder separar uma coisa de outra? Diz, olha, aqui está a pura ciência, aqui está o elemento de empulhação. Eu lhes digo, é impossível separar. Porque é tanta coisa, os fatos são tantos e tantos e tantos e tantos que não dá para separar uma coisa da outra. O ato do conhecimento, eu estava dizendo, ele pode ser observado, estudado sob vários ângulos. Né? Então, e o ângulo lógico me parece exatamente o mais problemático de todos. Porque em lógica, por exemplo, tão logo você obteve a noção dessa simples apreensão, você vai ter que manejar esse conceito da simples apreensão de modo a encaixar esses conceitos individuais em raciocínios. Tão logo você os encaixa em raciocínios, eles mudam de natureza imediatamente. Por exemplo, o mesmo conceito, digamos, de homem, ele se colocado dentro de um juízo, ele pode ser, vamos dizer, um conceito singular, quer dizer, se refere a um homem particular, pode ser um conceito coletivo, quer dizer, se refere ao coletivo dos homens existentes, ou pode se referir à natureza humana. O conceito isolado significa todas essas coisas e nenhuma delas. Ou seja, conceitos que, obtidos pela simples apreensão, não são classificáveis, tornam-se classificáveis tão logo inseridos dentro de juízos. Existe algum caso onde alguém fez uma simples apreensão sem subentender algum juízo a respeito? Me parece que não. No mínimo, a simples apreensão subentende um juízo de existência. Você está dizendo que aquilo do qual você está falando, aquele ente que se manifesta num determinado termo que você está usando, ele existe de algum modo. Você não sabe qual é o grau, o plano de realidade dele. Mas pelo menos este juízo de existência está ali subentendido. Ou seja, na medida em que a lógica faz abstração disto, e note bem, a lógica moderna faz mais ainda, ela está lidando apenas com raciocínios hipotéticos que nunca ninguém fez e nunca ninguém faria. Está lidando apenas com estruturas de juízos possíveis. E essas estruturas podem ser reduzidas a um sistema e podem ser, por assim dizer, mecanizadas e repetidas indefinidamente. Isto é tudo o que a lógica faz. É claro que isso não nos vai dar o menor conhecimento sobre o que é o ato da percepção de maneira alguma. Então aí entram as outras ciências. Só que, se você começou a estudar esse ato sob a perspectiva de uma ciência em particular, você já está estudando uma irrealidade. Por quê? Porque a ciência, como você sabe, tem um objeto material, tem seguido o objeto formal, que é o que elas investigam daquele objeto material, e tem o que os escolares chamavam de objeto formal terminativo, que é a pergunta última à qual a ciência pretende responder a respeito daquele objeto. É claro que o objeto formal e o objeto formal terminativo são apenas pontos de vista, não são objetos propriamente dito. Então isso quer dizer, se eu começo a estudar, por exemplo,
essas coisas sob o ângulo da sociologia do conhecimento, ou da psicologia, ou da epistemologia, etc., etc., já estou estudando não coisas, estou estudando pontos de vista. No entanto, o fato é que todos nós, tanto o chamado homem comum, quanto o cientista, quanto o filósofo, todos têm alguma percepção, e atos de percepção acontecem efetivamente tanto na vida corrente quanto no exercício de qualquer ciência. Então, este fenômeno percepção, ele existe, tá certo? E me parece que o melhor modo de estudá-lo seria ir do geral para o particular. Quer dizer, primeiro você captar as características gerais do ato de percepção que estão presentes sempre, em todo e qualquer ato de percepção. E não estudá-lo sob o ponto de vista de uma ciência em particular. Só que isto é que seria, teoricamente, a função da teoria do conhecimento, ou gnosologia, mas ela já se subdividiu em tantas ciências que se pode dizer que não há mais o ponto de vista geral, só há o ponto de vista específico. Por exemplo, a chamada ciência cognitiva estuda o ato de percepção, mas na medida em que ele possa ser reduzido a certos modelos matemáticos, modelos informáticos, sobretudo. Então já não é o ato de percepção em si, e sim a sua possibilidade de comparação com isto ou aquilo. Agora, se não temos o objeto primário, como teríamos a sua comparação? Então isso quer dizer que muito do que hoje nós chamamos de ciência é o estudo de coisas que não existem. E se esse estudo faz sentido, é porque o cientista, enquanto homem real, ele tem uma ideia do objeto. E na hora em que ele faz o seu raciocínio científico, ele está levando em conta aquele objeto real, mas tal como ele o conhece, de maneira não crítica e não analisada. Ou seja, é uma mistura, vamos dizer, de percepção vulgar com elaborações lógico-matemáticas extremamente sofisticadas. É por isso que eu estou insistindo, desde o início, vamos dizer, na realidade concreta do ato da percepção, e insistindo em que ele nos dá muito mais informações do que nós poderíamos supor, lendo um livro de lógica que diz que a simples apreensão responde a diz apenas o que é um objeto, sem nada afirmar ou negar sobre ele. Note bem que isto literalmente não existe. Isto só existe para fins de estudo da lógica. Nenhum ato de percepção é assim. Agora, você imagina o que acontece com a cabeça do sujeito, que a primeira coisa que ele estuda na vida seja lógica. Ele talvez perca de uma vez para sempre a noção do ato de percepção concreto. Ele diz, isso é apenas percepção vulgar. Mas, meu Deus, é a percepção vulgar que nos dá o mundo real no qual nós vivemos. E como eu disse no começo, se você somar todos os conhecimentos científicos existentes sobre aquele objeto, o objeto não vai aparecer. No entanto, a ideia de que o mundo se compõe de coisas efetivamente existentes, que aparecem no universo efetivamente existentes, para os sujeitos efetivamente existentes, está subentendida em toda a ciência universal. Apenas o encaixe do conhecimento científico com esta ontologia de base raramente ou nunca é feito. E será a ontologia de base que vai validar tudo o resto. Portanto, quer dizer, a necessidade de um aprofundamento, quer dizer, que nós poderíamos chamar de ontologia natural, é absolutamente necessário. Foi daí que partiu Aristóteles. Mas não quer dizer que Aristóteles fez todo o trabalho. Hoje nós vemos que ele não fez, embora o que na época fosse muita coisa, ele não fez quase nada. Por exemplo, toda a dimensão da psicopatologia é totalmente ignorada por ele. Hoje nós sabemos que o universo psicopatológico não é totalmente estranho à mente normal. Até certo ponto nós podemos penetrar nele. Se não pudesse, não poderia haver compreensão científica nenhuma do fenômeno psicopatológico, tá certo?